Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e ouvintes e apoiantes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo até podia estar um bocadinho melhor que esta semana. Bateu-me aqui uma constipação e não sei se vocês vão conseguir reparar pela voz, mas isto realmente não está assim muito famoso. Muita expectoração, muito espirranço, isto realmente está a ser um bocadinho complicado, mas já devidamente a ser tratado. No dia de ontem também já fui tomar a minha dose de reforço da vacina. No final do ano passado, infelizmente, tinha sido infectado, então tive que cumprir o prazo que o SNS recomenda, ou nesse caso a DGS recomenda, para voltar a tomar as doses, neste caso as de reforço. E no dia de ontem já fui tomar, estou aqui 5 estrelas e pronto para aquilo que vier. Tirando isso, está tudo tranquilo. Mais uma semana, muita coisa aconteceu, mais uma semana de trabalho, muitas coisas realmente acontecem no dia a dia e esta guerra também nunca mais acaba. E uma pessoa já começa a ficar farto de estar sempre a ouvir as mesmas notícias. Mas pronto, pondo essa parte de lado, vamos então àquilo que interessa. Começo este episódio a vos passar o meu feedback, porque houve algumas pessoas que me perguntaram como é que tinha estado, ou como é que tem estado a correr os investimentos nas criptomoedas. Agora vamos fazer um balanço daquilo que, desde que eu comecei, já vai fazer 2 semanas que eu comecei, e apesar de ainda, entre aspas, estar com um salto negativo, porque como vocês devem imaginar, quando vocês compram as criptomoedas, há sempre aquelas taxas de comprar a própria criptomoeda, há as taxas do cartão, se vocês comprarem a criptomoeda com o próprio cartão. Ou seja, e como eu comprei várias e fiz muitas transações e troca de um lado e mete do outro, etc, isso acaba por ter sempre os seus custos e ainda estou a tentar recuperar. Também a nível, os dias também não têm estado assim muito bons para valorizar as próprias moedas. Só houve aí na segunda-feira desta semana, realmente foi fantástico, deu para fazer um bom dinheiro, só que depois logo no dia a seguir, na terça-feira, as coisas caíram por aí abaixo e realmente aquilo que eu praticamente tinha ganho na segunda, perdi na terça. E então a coisa quase que deu ela por ela. Mas posto isto, não me arrependo nada de ter enverdado por este caminho. Volto a dizer que o único arrependimento que eu tenho é não ter começado isto há mais cedo, ou neste caso há mais tempo, porque conforme eu já vos tinha dito na semana passada, acho que é um bocadinho cultural da nossa tradição portuguesa, que ainda vem dos nossos antepassados, esta cultura de guardar dinheiro, pôr o dinheiro debaixo do colchão, pôr o dinheiro parado na conta, amealhar, etc. E eu ainda venho dessa geração, ou seja, sou da geração que vem de 80, né? Eu nasci em 85, então meio que trouxe essa geração antes dos anos 2000 para depois dos anos 2000, ou seja, apanhei a transição do antes e do depois.
e para mim realmente foi muito complicado, e a verdade é que só de quase aos 40 anos é que eu decidi começar a arriscar e a tomar a iniciativa e investir. E eu acho, na minha opinião, e a minha opinião também vale o que vale, acho que não, neste caso o investimento que eu decidi fazer foi o caminho certo. Poderia ter ido para fundos de investimento, poderia ter ido para o mercado das ações, poderia ter ido para tantas outras alternativas, mas esta foi aquela alternativa que eu melhor tenho recebido feedback, onde eu vejo realmente que há um grande futuro a ser explorado, que acho que é por aqui. Quem enverdar por este caminho acaba por vir a ver a sua vida transformada de hoje para amanhã. Volto a salientar que a vocês que não têm qualquer experiência nisto, peço desculpa, isto está mesmo complicado. Para vocês que realmente não têm experiência nisto, não têm curiosidade, ou que não têm interesse, o meu conselho é não se metam nisto. Porque estarem a perder neste caso, estarem a perder dinheiro por estar a perder, mais vale então realmente estar parado. O meu conselho é só mesmo, metam-se nisto se de facto, no mínimo, vocês tiverem curiosidade. E acho que se vocês tiverem curiosidade, acho que é próprio do ser humano, se tiver curiosidade, ir buscar mais informações a respeito daquele tema. E foi o meu caso. Eu sempre fui um curioso nesta área, já há muitos anos, mas nunca tive aquela tentação de pesquisar, tentar perceber, etc, etc. Mas agora, finalmente, tive realmente esse impulso de correr atrás e realmente não me arrependo nestes quase 2 semanas de investimentos. Acho que é uma coisa que me tem trazido aquele ânimo de diariamente, a toda a hora, ir ver as minhas carteiras para ver como é que está as subidas, como é que está as descidas, como é que está a tendência do mercado, se está para subir, se está para descer, ver o dinheiro de repente aumentar, depois a diminuir. Acho que é uma coisa engraçada. A gente realmente às vezes perde tanto tempo com tantas coisas, como por exemplo redes sociais, ou com outras coisas quaisquer, e realmente aqui a troca que eu fiz, de vez de estar a gastar o meu dinheiro, neste caso o meu tempo, porque costuma-se dizer que tempo é dinheiro, em vez de estar a gastar o meu tempo com redes sociais, acabei por direcionar esse tempo para os investimentos, e realmente as coisas têm sido bastante positivas, e espero realmente daqui para a frente ver outros resultados diferentes, nomeadamente, por exemplo, se de hoje para amanhã, se houver um acordo de paz da guerra que está a acontecer na Rússia com a Ucrânia, o mercado vai dar uma valorizada. Quando passar também um pouco esta crise dos combustíveis, também vai dar uma valorizada, e realmente estou a contar um pouco com isso. Mas tudo a seu tempo, um dia de cada vez, vamos ver como realmente isto corre. Fazendo um balanço daquilo que aconteceu ao longo da semana, tivemos então a notícia de segunda-feira, em que foi feito um relatório, um estudo do primeiro trimestre deste ano, 2022, para o mercado dos aplicativos, tanto na App Store como na Google Play Store. E este foi mais um estudo para dar uma chapada de luva branca, para realmente quem realmente decretava a morte dos aplicativos e dizia que o futuro não era por aqui e que as coisas não poderiam ser por ali e que hoje para amanhã os aplicativos iriam acabar, que isso realmente não tinha futuro. Acho que este estudo veio provar mais uma vez que este é um mercado astronómico, é um mercado que tem muito por onde andar, e vê-se muita gente a fazer rios de dinheiro, a fazer realmente verdadeiras fortunas com este mercado dos aplicativos. É verdade que hoje já não se compra os aplicativos tão baratos como se comprava há uns anos atrás, mas também é verdade que os aplicativos hoje também não têm o mesmo design nem as mesmas funcionalidades que tinham há uns anos atrás. Ou seja, hoje em dia os aplicativos são mais completos, têm muito mais funções, e um aplicativo hoje em dia, se for bem estruturado, bem pensado, bem executado, acaba por ser uma mão na roda, acaba por, dependente do tipo de aplicativo que for,
ser uma verdadeira solução para o nosso dia-a-dia. E os milhões ou os bilhões que estão a ser faturados com este mercado é mais uma vez, conforme eu vos disse há pouco, uma chapada de luva branca para quem decretou a morte a este mercado dos aplicativos. Depois, na terça-feira, sem grandes surpresas, pelo menos ao que me diz respeito, tivemos a entrega do Oscar para o melhor filme, com o filme Coda, que por acaso foi um filme que eu vi da plataforma de streaming da Apple TV Plus, e é um filme realmente excepcional e só demonstra que este mercado do streaming está a crescer cada vez mais é um mercado exigente, com maior oferta, com melhor qualidade, e as entregas de prémios, também a Netflix foi premiada nessa noite, só vem provar que realmente este mercado está a crescer cada vez mais e está a substituir, entre aspas, o mercado dos grandes cinemas, e mesmo a Apple TV Plus ser acusada de não ter um grande catálogo na sua plataforma de streaming, a verdade é que o pouco conteúdo que ela lá tem é um conteúdo com bastante qualidade, e a verdade é que uma plataforma que tem apenas 3 anos de existência já arrecada assim um Oscar desta forma. Também o ator secundário e o próprio argumentista também foram premiados, ou seja, é uma espécie de recompensa para o bom trabalho que a Apple tem feito na sua plataforma de streaming. Na quarta-feira tivemos então mais uma vez um dispositivo da Apple a ser usado pelas piores razões. Neste caso foi um homem que estava a usar um Apple Watch para rastrear a sua namorada. Ou seja, ele simplesmente pegou no seu Apple Watch, enfiou no pneu barra jante do veículo da sua namorada, e assim, dessa forma, conseguia saber sempre, pelo menos, não digo onde ela estava, mas pelo menos onde estava o veículo, que logo à partida também dava uma ideia de onde ela andaria neste caso. Claro que isto teve as suas complicações, foi totalmente errado aquilo que ele fez, principalmente, seja pelas melhores ou pelas piores razões, nunca é uma coisa de ser feita. Isto é completamente reprovável aquilo que ele fez, e mesmo que no passado eles tivessem usado uma ferramenta para se rastrearem um ao outro, nessa altura estava tudo ok, né? Porque havia consentimento das duas partes, mas desde o momento em que ela depois desligou essa aplicação, essa ferramenta, nunca, jamais em tempo algum, ele poderia ter feito aquilo que ele fez, e acabou por pagar caro por isso. É bom que realmente as empresas comecem a tratar destas questões com maior seriedade, ou seja, criar realmente mecanismos para que estas situações não possam acontecer, e que acima de tudo as penalizações sejam muito mais fortes quando se trata deste tipo de situações. Ou seja, ele neste caso foi preso, mas espero que no futuro, não digo que haja penas de morte nem nada disso, mas que pelo menos as penas de prisão sejam mais pesadas, e que mesmo assim, para além de pena de prisão, que hajam também multas mais pesadas para desincentivar as pessoas a irem por estes caminhos, porque isto realmente não faz sentido nenhum. E para terminar, tivemos no dia de ontem a notícia então de mais uma empresa a ser alvo de ataque informático, neste caso o grupo Sonai, que na madrugada de quarta às 2 da madrugada os sistemas do grupo Sonai foram invadidos. Por menos até à data de ontem ainda, pelo menos eu usei o meu aplicativo do cartão Continente, ainda estava em baixo, ou seja, dizia que ainda estava fora do ar. Até à data de ontem, pelo menos o Continente ainda não veio a público dizer mais alguma coisa que seja, ou seja, a coisa por enquanto está tudo a decorrer atrás dos bastidores. Pelo menos ainda não se vieram manifestar para dizer ou para dar um ponto da situação de como é que as coisas estão a decorrer, quais são os prejuízos que estão a acontecer ou que estão a verificar.
Ou seja, ainda não houve por parte do continente nenhuma manifestação pública para além daquele comunicado que eles emitiram na quarta-feira. E por isso é mais uma prova que realmente as empresas ainda não aprenderam com aquilo que tem estado a acontecer desde o ano 2022, que já têm sido uma série de empresas a serem alvo de ataques informáticos, sejam serviços públicos ou sejam serviços privados, e continua a ser posto de parte e a ser enfiado numa gaveta a questão da cibersegurança. Ou seja, as empresas, e mais uma vez, infelizmente, têm que enfocar a questão cultural. As empresas em Portugal não têm cultura, tal como noutros países, seja na Europa ou fora da Europa, de terem essa cultura mais de cibersegurança, de ter os seus sistemas mais protegidos, e continua as empresas a ignorarem este fator tão importante que faz parte das suas empresas, e continuam a ignorar que elas detêm informações muito importantes, de extrema importância, que são os dados dos seus clientes. Ou seja, se um cliente disponibiliza as suas informações a essa empresa, o mínimo que o cliente exige é que esses dados estejam devidamente assegurados, que é coisa que não está a acontecer. Ou seja, apesar que muitas delas venham a público dizer que os dados não estão comprometidos, eu não sei até que ponto é que isso realmente é verdade. Porque muito dificilmente, e já vimos casos no passado, como o caso do Facebook, em que, se vocês recordam, isso aconteceu, salvo erro, por 2 vezes, em que milhões de contas foram vazadas, dados de usuários foram vazados. Então, se estamos a falar de uma empresa como o Facebook, gigantesca, absurda como é o Facebook, quanto mais uma Vodafone ou uma Sonai, ou seja lá quem for, quer dizer, se até essas gigantes foram invadidas e os dados dos clientes foram vazados, quanto mais empresas, entre aspas, de menor porte. Por isso não acredito de todo que não haja pelo menos um vazamento ou outro de dados relacionados com os clientes, mas a verdade é que, conforme eu vos disse há pouco, as empresas continuam a ignorar esta questão, continuam a não pôr a cibersegurança como parte prioritária do processo. Essa devia de ser a primeira coisa que uma empresa devia de se preocupar, e era por ali que devia ser os primeiros investimentos. Ou seja, as empresas deviam de pegar logo nos primeiros investimentos, no primeiro capital, e investir nesta área da cibersegurança, mas continuam a ignorar. E o que é certo é que desde o início de 2022 tem acontecido caso após caso de empresas realmente a serem alvos de parte informática. E por isso, este é o meu balanço daquilo que aconteceu ao longo desta semana. Peço mais uma vez desculpa pela minha voz, peço um com asma, mas pronto, isto realmente está complicado. Mesmo com este esforço todo, ainda vos quis trazer este balanço desta semana, dar a minha opinião das notícias da semana, dar a minha opinião e fazer o balanço de como é que tem estado a correr os meus investimentos. E por isso, da minha parte, despeço-me, porque a minha voz já não permite para mais e também não tenho muito mais a dizer. Por isso, tudo dito e posto, a gente se vê então até segunda-feira ao próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.